Bom, amigo, então a gente viu a teoria, agora a gente vai partir para a prática, com as questões da FGV. Comigo na tela, sem perder tempo. Vamos lá. Então a questão 1, veja bem aí. Nós temos aqui uma frase que é a seguinte, ó. Os bebés têm uma necessidade muito grande de interação. Moçada, o próprio texto dessa prova aí, ele já mostrava pra gente que a palavra bebés, ela é de acordo com a norma culta, né? É uma variação, mas é uma variação culta, tá ok? Então, a gente, no Brasil, a gente não fala bebés, a gente fala bebês. Só que o português, por exemplo, de Portugal, admite o bebés também, assim como o Brasil. Só que a gente não fala bebés, ok? Então, por exemplo, na reforma ortográfica, se manteve o bebés, por exemplo, né? O timbre aberto, tá? Então, só que eu queria que você observasse aqui o seguinte. Então, o próprio texto já mostrava pra gente que bebés é uma pronúncia normal, culta, tranquilo, tá ok? Beleza. E aí vem o seguinte, né? Sobre os acentos e sinais gráficos presentes nas palavras desse segmento do texto, a afirmação correta é: o vocábulo bebê, com acento, olha só, com timbre fechado, com acento circunflexo, só pode ser grafado com circunflexo? Bom, se é um dado que você até então não sabia, poxa, falar bebês, eu não sabia que bebês podia, né? Então, para mim é sempre bebês, tá ok? Então, segura essa letra A aí, né? Segura por enquanto, tá ok? Beleza. Letra B, o vocábulo tem, recebe acento circunflexo por ter som nasal. Moçada, ele tem som nasal sim, tranquilo, mas a gente viu que o vocábulo tem com acento circunflexo é por uma questão de pluralização da palavra, não é? Ele é um monossílabo tônico, olha só, ele é nasalizado aqui, ó, monossílabo tônico no singular, tá ok? Ó? E ele tem, também é nasal, não teve acento por isso, mas para eu colocar eles têm, aí eu vou colocar o acento, tá ok? Esse acento circunflexo. Então, não é por ter som nasal, pura e simplesmente, né? Letra C, o vocábulo tem, mostra número plural. Opa, é o acento diferencial, por meio do acento circunflexo. Marcou realmente o plural, é a alternativa C correta. Tá ok? Se você estava na dúvida nessa daqui, já sabe que a alternativa C não tem jeito, ok? Letra D, no vocábulo interação, o tio, aqui marcado, né? O tio mostra que a vogal é nasal, não é oral não, né? É nasal. Letra E, o vocábulo bebés, no vocábulo bebés, o acento mostra que a vogal acentuada deve ser pronunciada fechada. Fechada é com acento circunflexo, né? E, o, com acento circunflexo. E aberta é com, acento agudo, tá ok? É com acento agudo. Por isso, então, não é pronúncia fechada, é pronúncia aberta. Então, mesmo não sabendo dessa situação aqui anterior, tá? Que bebés a gente poderia flexionar, a gente poderia pronunciar, isso aqui fica evidente de acordo com o que você estudou, não é mesmo? Então, não ofereceria dúvida para você se você estivesse na hora da prova tendo que realizar esse tipo de questão. Concorda comigo? Vamos à frente. Questão 2. A correção na acentuação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta na redação de um texto. A opção que apresenta um vocábulo que é acentuado graficamente por razão distinta das demais é. Então você vai notar que a banca FGV adora fazer esse tipo de pergunta, tá ok? Então vamos lá. Famílias. Eu tenho paroxítona terminando em ditongo oral, seguido de S. País. Veja só, eu tenho hiato, eu tenho vogal A e também a outra vogal, correto? Então a segunda vogal é tônica e a seguida de S. Opa, sem problemas. Então eu tenho aí o hiato, ok? Rodízio, paroxítona terminada de ditongo oral. Água, paroxítona terminada em ditongo oral. Desperdício, paroxítona terminada em ditongo oral. Por isso, então, a gente tem certeza que a alternativa B é a diferente, né? É a do hiato. As demais, paroxítonas terminadas em ditongo oral. Como eles adoram colocar a paroxítona terminada em ditongo oral, tá? Questão 3. A palavra abaixo, cujo acento pode deixar de existir, porque existe a mesma palavra sem acento. Moçada, isso aí acontece demais na banca FGV, tá ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o substantivo história. Ó, tá aqui, o substantivo história. Tá?
Eu posso tirar o acento de história? Bom, se eu tirar o acento de história, eu vou mudar a classe gramatical. Vai mudar de substantivo para verbo. Eu tenho aqui, ó, o presente do indicativo do verbo historiar. Então ele historia, tá vendo só? Então se eu tiro o acento, existe a palavra. Mudei a classe de palavras, né? Beleza, então olha só. Ele quer a palavra abaixo cujo acento pode deixar de existir. Então ele quer o estilo aqui de história e historia, tá ok? Vamos lá então. Na palavra possíveis, não tem como tirar o acento. Só posso pronunciar possíveis, não tem jeito, né? Eliminamos então a alternativa A. Conferência. Opa, existe o verbo conferenciar, não existe? Beleza, então conferência é o substantivo, conferenciar é o verbo. No presente indicativo ele conferencia. Eu consigo tirar sim o acento. Por isso então a alternativa B. Assim como acontece com história e historia, conferência conferencia. Ele conferencia. A alternativa B é a correta. Tá ok? A palavra diários, assim como possíveis, a gente não consegue tirar o acento, a gente não vai ter como pronunciar. Órgãos, a mesma coisa. ênfase, não tem também como a gente tirar o acento dela. Beleza? Então, a alternativa B realmente é a correta. Questão 4, a gente tem um dado novo aqui, ó. Tá? De acordo com o novo acordo ortográfico, né? Então ele colocou lá a base e tal. Aí ele colocou o seguinte, ó. Levam acento agudo as chamadas proparoxítonas aparentes. Terror, nunca ouvi falar sobre proparoxítona aparente. Calma aí. E o que é a proparoxítona aparente? As que terminam, então são os vocábulos, né, são as palavras, que terminam por sequências vocálicas pós-tônicas, praticamente consideradas de tongos crescentes. Então o que é isso? Vou colocar aqui a palavra carie. Ó, carie. Então qual é a divisão silábica da palavra carie? Isso aqui, ó, carie. Tá ok? Ó, ela é uma paroxítona terminada em ditongo oral. É isso, não é? Beleza. Só que ela falou, aqui o novo acordo está falando pra gente, que a proparoxítona aparente, quer dizer, ela parece ser uma proparoxítona. Então, parece que a gente divide assim, ó, carie. Isso é defendido por alguns gramáticos, ok? Então, carie. Quando uma palavra paroxítona termina em ditongo oral, e ele é ditongo crescente, como acontece aqui, ó, semivogal e a vogal E, carie. Tá ok? Crescendo aí. Então, eles falam que a proparoxítona aparente, porque parece ser uma proparoxítona. Então, aqui não está se falando nada que uma paroxítona terminada de tongo oral, ou de tongo crescente oral, ela vai ser uma proparoxítona, tá ok? Então, só toma cuidado com isso, para a gente não confundir. Um outro detalhe que ele falou aqui, ó, é a sequência vocálica pós-tônica. Essa sequência vocálica, que é o ditongo crescente aqui, ó, essa sequência vocálica aqui, pós-tônica, quer dizer, depois da sílaba tônica. Está aqui, ó. Tá ok? Terror, mas eu nunca ouvi falar nisso. Também não precisava ter ouvido falar. Sabe por quê? Ele pede o quê? Ele fala aqui então que existe a proparoxítona aparente, que na realidade, para a gente observar aqui, da forma como cai na banca FGV, é a paroxítona terminada de tongo oral. E ele faz o seguinte pedido: alternativa em que as grafias das duas palavras não se enquadram nessa regra da proparoxítona aparente, isto é, da paroxítona terminada de tongo oral. Tá? É basicamente isso que ele quer. Aquela que não é, quer dizer, ele pede a proparoxítona propriamente dita. Tá? Ele quer aquela que não se enquadra nessa regra da proparoxítona aparente. Ele quer a proparoxítona propriamente dita. Então vamos lá. Letra A. Subúrbio. Opa, paroxítona terminada de tongo oral. Ídolo. Aqui ó, é proparoxítona propriamente dita. E essa subúrbio é a paroxítona terminada de tongo oral, que a banca, nesse caso, essa questão chama de proparoxítona aparente. Tá bom? Então não é a alternativa A. Alternativa B. Estádios, paroxítona terminada de tongo oral. É a proparoxítona aparente, né? Múmia é a paroxítona terminada de tongo oral. É a proparoxítona aparente. Fora também a alternativa B. Tá? Alternativa C. Diálogo. Opa, proparoxítona propriamente dita. Estádio, paroxítona terminada de tongo oral. Então, fora.
A alternativa C também está fora. Letra D. Idoloproparoxítona. Dialogoproparoxítona propriamente dita. Então é a alternativa D que a gente deve marcar. Tá ok? Alternativa D. A letra E. Múmia paroxítona de tongo oral. É a proparoxítona aparente. E subúrbio paroxítona de tongo oral. É a nossa proparoxítona aparente também. Tá? Então, a gente confirma aí a alternativa D como a correta. Vamos à frente. Questão 5. A palavra abaixo cuja acentuação gráfica está corretamente justificada. Então vamos lá. Concluirão. Nós temos aqui a regra do hiato, em que a segunda vogal é I, aqui a segunda vogal é I, sozinha na sílaba, mas só sozinha na sílaba aí. Para ficar melhor aqui, eu podia falar que ela é tônica, né, que aí não tem problema nenhum. Beleza. Aí você vai à alternativa B, por exemplo, ó, ira. Isso é uma oxítona, não é um monossílabo tônico. Métodos é uma proparoxítona, não é uma paroxítona. Dá é um monossílabo tônico terminado em A. Não é, por exemplo, acento diferencial. A gente viu a regra do acento diferencial lá, né? O que é a regra do acento diferencial? A palavra normalmente ela não tem acento. Vou colocar aqui o exemplo do tem. Essa palavra é um monossílabo tônico terminado em M. Ela não vai ter acento. Mas, por questões de pluralização, para diferenciar do singular, se coloca o acento. Quer dizer, então é o seguinte, o acento diferencial é para a palavra que normalmente, na regra geral, não teria acento, tá ok? E agora, o verbo dar. O verbo dar é um monossílabo terminado em A. Então, ele tem a regra básica de acento, dá, pá, ele tem a regra já certinha, beleza? E, mas também eu tenho aqui a preposição de, mais o artigo a, contração, né, terror? Aí nesse caso, é um acento diferencial? Não, porque aqui é uma palavra átona. Preposição de mais a é uma palavra átona, tá? Então, nesse caso aí, não vai ter acento por ser uma palavra átona, tá ok? Aqui nós temos o monossílabo tônico, aqui é apenas uma palavra átona. Então, não há regra de acento diferencial. E você, anteriormente, já tendo prestado atenção na regra de acento diferencial, já saberia que não faz parte da relação daqueles acentos diferenciais a palavra dá, ok? Então, a letra D também está errada. E a letra E, gás, é um monossílabo tônico, não é uma oxítona. Por isso a gente tem certeza que a alternativa A é a correta. Vamos à frente? Olha lá, questão 6. A palavra édito é uma proparoxítona, édito, como as duas escritas sem qualquer acento gráfico, propositalmente na seguinte alternativa. Então ele quer proparoxítona. E aí o que acontece? A banca, na questão, já tirou os acentos justamente para poder saber se você conhece as palavras proparoxítonas mesmo sem o acento. Tá ok? Olha só, então a palavra ínterim. Nesse ínterim, ela é uma proparoxítona. Mas a palavra perito, todo mundo sabe que ela é paroxítona. Né? Perito. Né? A palavra decano, ela é uma paroxítona. Decano. A palavra exegese, olha só, exegese, gese, paroxítona. Então, também fora. Olha só a letra C, protótipo, democracia. Protótipo é uma proparoxítona, mas democracia, eu tenho uma paroxítona. Olha a letra D, gratuito. Então aqui eu tenho uma paroxítona. Trópico. Opa, aqui melhor. Aqui. Trópico. Ela é uma proparoxítona. E aí a letra E. Antítese. Proparoxítona. Sequito. É uma proparoxítona. Por isso, então, a gente tem certeza que a alternativa E é a correta. Vamos à frente? Trânsito é uma palavra que muda de sentido conforme a sílaba tônica, pois transito pertence ao verbo transitar, é o presente do indicativo. É o que a gente comentou lá a respeito da conferência, conferencia, a respeito de história, historia,
Aí, no caso, trânsito, que é um substantivo, virou verbo transito, com a mudança dessa sílaba tônica, com a retirada do acento, não é? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A palavra do texto que está nesse mesmo caso é. Então, ele tirou do texto lá da prova, né? Várias palavras. No caso aqui, a palavra tragédia só admite essa pronúncia. Tragédia. Não tem como ser tragedia, por exemplo, né? Véspera. Não tem outra forma de você pronunciar véspera. Já a palavra público, existe o verbo publicar, que no presente do indicativo fica como? Eu publico. Então, se eu tiro o acento, vai virar o quê? O verbo publicar no presente indicativo. Eu publico isso, tá ok? Então, a alternativa C é a correta. Veja que enérgico a gente não tem outra pronúncia, caótico também não dá para ter outra pronúncia. Por isso, então, a alternativa C é que a gente marca. Vamos então para a questão 8. Veja aí. Assinala a alternativa que indica os vocábulos do texto que não são acentuados pela mesma regra de acentuação gráfica. Então nós temos aqui após, que é uma oxítona terminada em O seguido de S, e só, que é um monossílabo tônico. Opa, não tem mesmo jeito de ser a mesma regra, por isso a alternativa A é que a gente vai marcar, né? Na letra B, Petrópolis é uma proparoxítona, óbitos, proparoxítona, mesma regra. Pos, su, ião, hiato, constitu, idas, hiato, através, oxítona, também, oxítona, vácuo, paroxítona terminada de tom oral, municípios, paroxítona terminada de tom oral. Então, confirmamos, a regra diferente está na letra A. Questão 9. As alternativas a seguir apresentam palavras do texto acentuadas pela mesma regra. Então marca aqui pra gente, mesma regra de acentuação. Ah, rapaz, mas é exceção de uma. Ele coloca a mesma regra e depois coloca lá, exceção de uma. Então fica ligado. Então tem que ser aqui, regra diferente, né? Será, oxítona. Está, oxítona terminado em A, regra básica. Ônibus, proparoxítona. Últimos, proparoxítona. Opa, fora. 3, monossílabo tônico. A, monossílabo tônico, mesma regra. Política, proparoxítona. Econômica, proparoxítona. E aí vem a letra E. Médio, paroxítona terminado de tom oral. E, e saúde, hiato. Viu só como é que a banca adora a regrinha do hiato, da paroxítona terminada de tom oral, né? Então, letra E aí, ó. Questão 10. Assinala a alternativa que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Então, veja bem aí, ó. A gente tem, por exemplo, o adjetivo científico, né, ó. Então, científico é um adjetivo. Eu posso ter o verbo cientificar. Eu cientifico as pessoas sobre isso. Opa! Então, nesse caso, se eu tiro o acento, a palavra existe, né? Alternativa A, ela pode ter acento ou não. Tranquilo, alternativa A. Na alternativa B, é o verbo ser no presente indicativo. Ela é bonita, né? Mas se eu tiro o acento, eu tenho a conjunção aditiva E. Fulano e ciclano, né? Então, cabe numa boa. Até é uma preposição, correto? Uma preposição, tranquilo. Mas eu tenho o verbo atar. Eu ato, tu atas, ele ata. Aí eu tenho o presente indicativo. Mas o presente subjuntivo é talvez eu ate, tu ates, ele ate. É o verbo ater no presente do subjuntivo, ok? Beleza, a palavra físico, moçada, não tem como a gente tirar o acento, porque a gente não tem outra palavra, né? Fisicar não existe, né? Eu fisico, não tem como. Por isso, então, a alternativa D só cabe mesmo, físico, não tem como tirar o acento. E vítima, tem o verbo vitimar. E ela vitima outras pessoas. Então, cabe tirar o acento sim, mudando para um verbo, tá ok? Por isso, então, a alternativa D é a correta. Vamos à frente. Questão 11. Assinala a palavra que tenha sido acentuada seguindo a mesma regra de distribuídos. Paroxítona aí? Ah, não, terror. Isso aí é um hiato. Ela é uma paroxítona, né? Distribuídos. Ela é uma paroxítona. Porém,
O que importa mesmo para a regra, porque a palavra lobos, ó, é uma paroxítona também, terminada em O, igual acontece aqui, ó. Tá? Mas, qual é o detalhe aí? Nós temos a regra do hiato. A segunda vogal é o I e ele é tônico. Por isso, nós temos o acento nele. Tá ok? Beleza, então a palavra sócio, paroxítona terminada de tom oral. Não é a mesma coisa. Sofrê-lo. Nós temos duas palavras aí que se juntaram, correto? Então, é o verbo sofrer, mas o pronome hiato no O. Que aí, no caso, o R perdeu o R e acrescentou o L. Então, nós temos a regra da oxítona aí. Lúcidos é a regra da proparoxítona. E aí nós temos constitui, é a regra do hiato. Tá ok? Letra D é a correta. Órfãos. Então nós temos aí o paroxítona terminado em A-O seguido de S. Alternativa D é a correta, vamos à frente. Questão 12. Assinar a palavra que tenha sido acentuada por regra distinta das demais. Vamos lá. Relógio, paroxítona terminado de tom oral. A outra, deficiências, paroxítona terminado de tom oral seguido de S. Distância, paroxítona terminado de tom oral. Nível, paroxítona terminado em L. Níveis, eu tenho a paroxítona terminada em ditongo oral, né, nesse caso seguido de S. Então, a única distinta aqui, ó, a terminação é L, tá ok? Então, a distinta é a letra D. Por isso, a alternativa D é a correta. Vamos à frente? Assinar a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Vendo só como é que a banca FGV gosta disso, né? Vamos lá. Amazônia, paroxítona terminada de tom oral. Planetária, paroxítona terminada de tom oral. Resistência, paroxítona terminada de tom oral. Níveis, paroxítona terminada de tom oral. Países, regra do hiato. Então aí a alternativa é que a gente deve marcar, tá ok? Vamos à frente. Questão 14. Assinale a palavra que não tenha sido acentuada pela mesma regra que as demais. Não tenha sido. Então vamos lá. Até, oxítona. Esta, oxítona. País. É uma oxítona, tudo bem. Mas a regra de acentuação é do hiato. Caqui também é uma oxítona. Terminada em I, ela não tem acento. Já país, que é essa dita oxítona terminada em I aí, ó, mas o que importa mesmo é o quê? É que há hiato. Há o encontro de duas vogais, aproximação de duas vogais, em que a segunda vogal é I e ela está seguida de S. Então cabe numa boa o acento, por isso é a letra C, a diferente das demais. Biogás. Nós temos então aí a oxítona. Contará. Nós temos aí a oxítona também. Tá ok? Beleza. A questão 15. A palavra êxito recebe acento por se tratar de proparoxítona. Tranquilo. Nas alternativas a seguir, em que todas as palavras estão propositalmente grafadas sem acento, tirou o acento justamente para poder saber se você conhece a palavra, mesmo sem o acento. Uma naturalmente não receberia acento por não se tratar de proparoxítona. Qual não é a proparoxítona aí? Vamos lá então. Ínterim. Nós temos então ínterim nessa situação, nessa circunstância, nesse ínterim, ok? Aí nós temos uma proparoxítona, tá ok? Rubrica, aqui ó, rubrica, não existe rúbrica, e sim rubrica, ela é paroxítona, não pode ter acento. Deixa eu limpar isso aqui, ficou feio demais aqui, né? Tá ok então? Então é rubrica, não pode ser rúbrica. Por isso então, a alternativa B é a que a gente deve marcar. Recôndito tem acento, arquétipo tem acento, lúgubre tem acento, ínterim também vai ter o acento. Tá ok? Vamos à frente. Questão 16. Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada por regra distinta das demais. Vamos lá. Instituídas, hiato, transparência, paroxítona terminada de tom oral, como eles adoram, do hiato e paroxítona terminada de tom oral, né? Remuneratório, paroxítona terminada de tom oral, judiciário, paroxítona terminada de tom oral,
Ministério, paroxítona terminada de tongo oral. Então, fica fácil de perceber então que a alternativa A é a correta. Vamos lá? Beleza, vamos lá, distinta das demais, né? Vamos à frente. Questão 17. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a mesma regra de saúde. Saúde, hiato. Indústria, paroxítona terminada de tongo oral. Licitatória, paroxítona terminada de tongo oral. Hiato. Alternativa C é que a gente deve marcar, não é? Até, oxítona, tem regra do acento diferencial, né? A gente tem então a palavra no plural. Ok. Questão 18. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Vamos lá então? Consciência, paroxítona terminada de tongo oral. Juízos, hiato. Pretório, paroxítona terminada de tongo oral. Episódios, paroxítona terminada de tongo oral seguido de S. Importância, tá aqui, aqui. Nesse caso, é uma paroxítona terminada de tongo oral, tá ok? Beleza, então fica fácil a gente analisar aí que o hiato na letra B é a regra distinta das demais. Bom, meus amigos, então a gente finalizou as questões da FGV, tá ok? A gente então vai partir em seguida para as questões de outras bancas. Então é interessante você dar uma paradinha, tá ok? E de repente fazer essas questões, né, de outras bancas, você deixa para uma revisão, um revisional mesmo, um revisaço do final de semana. Todo final de semana você faz aquele revisaço com questões de vídeo, né? Com as questões que sobraram de outras bancas, tá ok? Então isso é bom que aprofunda mais o seu trabalho. E a gente sempre procura colocar questões de outras bancas para reforçar o seu trabalho, né? Sem deixar de colocar as questões da FGV, a gente coloca isso com bancas que têm o mesmo perfil da banca FGV, tá ok? Então isso aí para seguir uma lógica, né, que é interessante, tá ok? A gente finaliza esse nosso bloco, já a gente volta com as questões que não são mais da FGV. Um grande abraço, até mais!